Agora tá ao vivo. Ó, quando tem aquele negócio ali em cima, tá ao vivo. Ah. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Só vou fechar um pouquinho aqui a porta. Que cara é essa? O Pedro pediu pra acompanhar o início aí, né? Dá oi pra todo mundo aí, Pedro. Olá. Olá, Oi? não. Oi? Oi, todo mundo. Oi, todo mundo. Venham participar da live. Venha participar da live. Por enquanto tem pouca gente. Por enquanto tem pouca gente. Nós temos que esperar as pessoas entrarem. A gente Tem que esperar as pessoas entrarem. tem que esperar as pessoas entrarem. Então tá. Então manda um beijo pra todo mundo aí. Te amo, pessoal. O que tu vai fazer? Eu vou brincar. Vai brincar? Pra sempre. Então tá bom. Beijo. Dá Dá um beijo aqui, então. Beijo. Dá um beijo aqui, então. Beijo. Vai lá então com a vovó. Uá. Aí tu assiste a nossa live ali, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Começamos a live hoje com o Pedro. O Pedro tava dizendo que queria participar bastante, né? Então, é assim, quem tem filho sabe como é que é, né? Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. A gente tá começando a fazer essa série de lives aí, as lives da quarentena, né? Um bate-papo legal com todo mundo. Tô vendo aí que o nosso convidado de hoje, o Dr. Paulo Cordeiro, já está aí. Logo, logo ele vai entrar. Tô vendo que o Feltz também tá aí. Feltz, avisa no grupo que a live tá rolando já. Fabrício Fai, a Julie, professora Julie. Quem mais tá aí? Bom, o pessoal tá entrando aí, ó. Minha vez de dar oi, diz a Julie. Então, pessoal, assim, a gente tá numa sequência de lives. Ontem a gente conversou, eu e o Dr. Thiago Bondrani, a gente conversou um pouquinho, número 1, sobre se Porto Alegre se preparou ou não se preparou para o caos, né, do coronavírus, né? Chegamos à conclusão que não se preparou. A gente também conversou sobre os prazos processuais, se eles deveriam voltar ou não deveriam voltar, né? Chegamos à conclusão, e esse é um debate que tem que ser feito muito. Chegamos à conclusão de que para os prazos eletrônicos sim deveriam voltar e os prazos físicos não deveriam voltar ainda, né? Tinha que esperar um pouquinho, as audiências também. E no final a gente falou de ações sociais e tudo. Então a gente está mais uma vez aí fazendo mais uma live. Amanhã eu vou participar da live do La Pegada, promovendo ações sociais, do nosso amigo Chuchu, que inclusive está fazendo uma live agora, né? Segunda-feira eu participo de uma live a convite da juventude do MDB, do Rio Grande do Sul, que também está fazendo uma live agora. Terça-feira, ao que tudo indica, nós faremos uma live com o deputado Sebastião Mello, né? E quarta-feira eu estou esperando só o ok do Fabrício, presidente da Comissão Direito e Trabalho, para fazermos a live, eu e ele. Então vai ser um monte de live. Paulo Cordeiro, eu preciso que tu clique em participar da live, senão tu não vai conseguir entrar, Paulo. Tá? O tema de hoje ele é bem simples, tá? Hoje a gente vai falar um pouco como fica o direito do trabalho em época de coronavírus. Muitas mudanças têm acontecido nos últimos tempos, né? E em virtude disso as coisas estão ficando complicadas, muitos direitos estão sendo perdidos, enfim. Ter vindo decreto em cima de decreto. Ó, o Paulo agora pediu para participar. Conversa aí. Tá vindo decreto em cima de decreto, alteração em cima de alteração. Então hoje, para conversar com a gente, Paulo Cordeiro, que é advogado trabalhista, tanto quanto eu. Ó, tá aí. Paulo E aí, Cordeiro. Thiago? Tudo certo? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem. Tu me ouve? Te ouço bem. Tô te acompanhando desde o começo ali, só não queria deixar tu terminar ali de falar das outras lives, né? Sim. A minha mulher dando oi aí, meu Oi, filho. tudo bem, o Túlio tá aí também. O Fabrício, um abração pro Fabrício, nosso amigo, para todos os amigos que porventura estejam aí, ou que vão ver o vídeo depois, né? Fica disponível, né? Disponível.
Ontem a gente fez uma conversa de 1 hora e pouco, eu e o Thiago Bondrani. Falamos de vários assuntos. Hoje Eu acompanhei uma boa parte. Agora nós vamos ter que fazer uma conversa longa também, Paulo, porque falar... Estamos aí, né? A gente nem gosta de falar, né, Thiago? E Ó, aí, a Claudinha Maranguela entrou aí também. Um abraço, minha querida. Um beijo. Abraço. Falar sobre direito do trabalho está sendo uma coisa bem complexa ultimamente, né, Paulo? Porque cada dia é uma mudança nova, cada dia é uma dificuldade. Falar é o do maior dos desafios, né? Porque antes dele vem o entender, né? Sim. O que eles estão fazendo, né? É muita mudança. Saiu até um catálogo de MPs aí, agora, sobre o que fala cada uma. E aí vem em paralelo decisões políticas do Congresso, Senado, e em paralelo também as decisões jurídicas acerca das MPs. E aí a cabeça da gente ainda mais preso dentro de casa, sem poder trocar muita ideia com os amigos, a gente fica meio maluco, né? Meu filho dizendo para não ficar nervoso, não tô nervoso, filho, eu tô com um amigão meu muito querido aqui. E só tem amigo olhando aí. Papo de live é assim, né? A gente conversa com os amigos. É a minha primeira live, por isso que ele tá achando que eu tô nervoso. Não, mas tu tá é só dessa tecnologia aqui, eu já fiz outras ao vivo aí. Tá. A gente tem, Paulo, e a gente conversou muito sobre isso, a gente tem uma desconstrução do direito do trabalho desde a reforma trabalhista, concorda, né? Eu concordo, mas vem um pouquinho antes ainda, né? A partir da lei das terceirizações, né? Sim. Se tornou a terceirização irrestrita, e aí aconteceu, a lei foi aprovada e ato contínuo já saíram equipes inteiras de hospitais, universidades, foi assim, num toque só. Né? Então todo mundo que recebia um piso melhor, benefícios melhores, com alimentação e outros benefícios, né? Passaram a receber o piso do terceirizado, né? Sim. Que obviamente é menor, né? Não tem como ser diferente. Né? Sim, é evidente. E, dentro dessa linha, quando deu a reforma trabalhista em si, que na minha opinião é quase um divisor de águas negativo, né? Os direitos foram sucateados, apesar de ter uma cantilena aí dizendo que nenhum direito a menos, isso é mentira, são diversos direitos a menos. E houve uma tentativa de transformar o direito do trabalho num direito civil, onde o empregado e patrão seria a mesma coisa que eu fizesse uma contratação de um aluguel, alguma coisa assim. Uma prestação de serviço qualquer, né? Não, e tu vê, Thiago, não sei se tu percebeu para ti também, eu me esqueci o que eu ia falar. Não, olha só. O que tem acontecido? Tem acontecido bastante de... desculpa, me lembrei, cara. Me lembrei. Por favor. A gente vê no dia a dia da justiça, né? Isso aí acontecendo, essa civilização, né? Que eu chamo, mas não é o termo correto. Civilisticação. Não sei como chama isso. Mas a gente vê decisões aí da penúltima ou antepenúltima turma de juízes que ingressaram, talvez por uma tendência da academia mesmo, mas eles vieram e começaram a engessar bastante o processo do trabalho antes mesmo das reformas. Mas após as reformas aumentou muito. Entrou aquela situação do incidente de desconsideração, te lembra? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que por si só ele já suspende a execução. Sim. Ou seja, prejudica o reclamante e o advogado de cara, porque suspensa, e entra um processo praticamente civil no meio do processo trabalhista. Sim. E outras questões, o CPC começou a aparecer muito mais, né, na nossa rotina, né? Sim. É tentar igualar os desiguais, né, Paulo? Não tem o que é interessante é que isso aí não veio... A reforma não trouxe isso imediatamente, assim, tipo, virem civilistas, né? Ela trouxe uma série de coisas para amarrar, bem amarrado, foi muito bem feita a reforma. Mas não trouxe essa ordem legal para os juízes, olha, virem civilistas. Então, tem muito aí de uma questão ideológica que a gente já vivia antes, né? Já vivia antes. A gente fala muito em reforma porque aprofundou e liberou, né? Muitos passaram a ter maior intensidade nas decisões que envolvem as questões trabalhistas. Mas essas tendências já vinham acontecendo há muito tempo, né?
Sim. Muito. Então acho que liberou o Liberou verdadeiro geral, lado. abriu a porteira. Abriu a porteira. É. Não, é que eu falo isso porque a gente convive com aquela pecha de que a Justiça do Trabalho é totalmente pró-trabalhador, né? Isso é E ela uma já não falácia. era assim. A gente vinha com a jurisprudência equilibrando as coisas há bastante tempo. Falácia. Claro, a lei original era totalmente pró-empregado, mas como é qualquer coisa que acontece na nossa vida, né? Depois de uma reviravolta política grande, por exemplo, de direita para a esquerda, a legislação começa a ter uma tendência mais de esquerda, né? É uma questão de base e tal, de aprovação de lei e tal, né? Mas a jurisprudência é um grande equilibrador das relações, assim, né? É que na E nós verdade, temos... Continua, pode falar. Paulo, o que acontece? A relação de trabalho, a relação de emprego, ela é uma relação desigual, evidentemente. Um é o dono dos meios de produção, é o que tem o dinheiro, é o que manda, é o que ordena, e o outro não tem nenhum tipo de estabilidade, bem diferente do concursado público, algo assim. Não tem nada. De uma hora para outra pode encerrar o seu contrato de trabalho de uma forma totalmente imotivada. Então, para que serve a Justiça do Trabalho? Para tentar equilibrar. Então, quando for para equilibrar, evidentemente que teria que beneficiar um pouco mais o empregado, porque daí tu vai conseguir chegar num nível igualitário. É uma pirâmide que tem que descer e ficar todo mundo meio junto. É mais ou menos isso. E o que aconteceu Eu agora costumo dizer que é uma negociação que entra um com a vontade, com a fome e a vontade de comer, e o outro com a comida, né? Mais ou menos isso. Então ela começa desigual já, porque quem tem fome e vontade de comer, se tu oferecer um prato de comida, ele vai aceitar a condição que for, né? E o nosso antigo direito do trabalho, ele visualizava isso muito mais do que hoje, né? Mas eu acho que ainda continua, porque graças a Deus a Constituição Federal ainda não está extinta, né? Ainda. Se continuar assim, nessa batida. Se bem que agora as coisas mudaram, né? As coisas mudaram bastante. Eu acho que o credo ao mito caiu muito depois de hoje, principalmente, né? Com a demissão do Mandetta. Vamos ver o que traz esse novo ministro aí, né? Sabe, diz Paulo, que é uma contratação eminentemente técnica, né? Que o pessoal já está chamando de Celso Roth do Ministério, né? Mas ouvindo algumas coisas das publicações dele do passado, não é bem assim, né? Sim. Aparentemente. Vamos ver, vamos torcer, né? Temos que torcer sempre, né? A gente não quer que o avião caia, né? Não vamos entrar nessa cantilena que eles dizem aí, que a gente tá tudo no mesmo avião, temos que torcer. Eu tô torcendo para dar certo, tu também tá torcendo para dar certo. Nós estamos no mesmo avião, tem que dar certo, né? Só que alguns tentam de uma forma, outros de outra. E outros acreditam cegamente, né? Não dá para acreditar cegamente em nada, né? Em nada. O caminho tem que ser o caminho do centro, né? Eu sempre falo isso. Tem que ouvir os dois lados e tudo. Eu sou um camarada muito de centro, sempre fui. Sim. Eu já fui até centro-direita. Não acredito, mas eu já fui. Só que agora estão me empurrando para a esquerda, né? Porque a minha formação humanística não me permite pensar muito diferente da forma como eu venho pensando. Então, me sinto agredido muitas vezes, né, por alguns atos atuais. E aí, nesse sentido, eu acabo dando aquela ladeadinha. Tá certo. Mas eu tento muito gostar da situação, torcer mais a favor, né, ter uma liderança, mas não estou conseguindo. Não tem. Não tá dando. O plano de governo é um plano que está dito desde o início, uma coisa que ninguém pode mentir por aí, dizer que o Bolsonaro não avisou que ele ia fazer tudo isso que ele está fazendo. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso e ele está fazendo. Eu sou contra. É uma questão de origem, né, Thiago? O cara não tem capacidade, infelizmente, esse é o problema. Eu acho que ele tem um plano. Eu acho que ele tá tentando acertar em vários pontos, assim. Parece que está tentando acertar. Mas ele não tem condições, ele não tem base, ele não tem inteligência para isso, ele não tem assessoria correta para isso, as assessorias dele são ideológicas, né? E isso é um problema para todos nós, né? Problemão. Mas não é dele que a gente vai falar, né? Quando o Olavo de Carvalho manda no governo, fica difícil. Mas vamos falar do nosso assunto aqui, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o direito de trabalho agora e o coronavírus.
no meio disso saíram algumas MPs, mas paralelo a isso foi aprovado a lei da carteira verde e amarela, que era uma promessa de campanha do Bolsonaro já há muito tempo também, e do Paulo Guedes, né? Que é aquela cantilena, mentirosa, que o direito de trabalho só existe aqui, que 90% das reclamatórias são no Brasil, bababá, bababá, tudo mentira, já desmascarei isso em tudo que é lugar que eu falei, tá? Não adianta desmascarar. Não adianta. A gente fala, mostra números, mostra que a justiça do trabalho pelo mundo existe no mundo todo, em alguns lugares muito mais protetiva do que aqui, né? Até alguns lugares que a gente ouve falar pouco, por exemplo, a Áustria, tem a Ana, minha amiga que mora lá, diz que a justiça do trabalho lá é outra história. Ela funciona de uma maneira maravilhosa. Aliás, ela é pouco acionada, porque as leis são protetivas, né? E são obedecidas. Mas é cantilena, como você falou. É cantilena. E aí foi aprovada também a MP da carteira verde e amarela, nesse pânico do coronavírus, né? Como tem muita gente aproveitando o pânico do coronavírus para fazer as suas maldades, foi aprovada a carteira verde e amarela. Que inicialmente, eu estou aqui com a medida provisória, que não é mais medida provisória, né? Porque já foi votada. Enorme, né? É enorme. Eu recebi hoje 60 folhas. 60 folhas de texto pequeno. Eu até gostaria de conversar mais sobre isso aqui, né? Mas tá, né? E fora isso que já teve modificação também, né? Agora foi aprovado a lei na Câmara, mas com modificações. Bastante modificações até. Mas são que me pareceram boas. Que me pareceram boas algumas alterações que surgiram. Mas tem uma emenda aglutinativa e ainda vai para o presidente, vai voltar, isso vai longe. A questão é todas as outras que a gente tem que estar acompanhando em conjunto, né? E como diz o próprio Lazier Martins, que é um cara de direita, não é momento de mexer em direito trabalhista agora. Nós estamos no meio de uma pandemia. Não dá. Isso é uma covardia assim, sem tamanho, porque não tem o mínimo de debate. Então é só lobby. É só lobby. Mas quando que tem debate, Paulo? Quando que eu... Mas não tem nem chance, né? Tem chance. Não, piorou. Quando viu, já foi, aprovou. Terrível, meu irmão. Terrível. A gente foi educado para uma democracia, né? Eu e tu, mais do que eu. Eu ainda nasci no meio da ditadura, no finalzinho da ditadura, em 73. Mas tu nasceu já em plena democracia. Então, a minha educação, ela acompanhou essa questão da democracia, apesar de eu ter estudado moral e cívica, essas coisas todas aí. Mas... é legal cantar o hino. É, bacana. Não, mas era bonito, é bonito o patriotismo, e até isso nos tiraram. Porque agora as cores são de quem apoia o governo, quem questiona não pode usar verde e amarelo, sob pena de ser achincalhado na rua, né? Sim. Então, mas a gente sofreu uma educação, não sofreu, a gente recebeu uma educação democrática, né? Sim. E estamos acostumados com isso, foi o que eu passei para meus filhos, é o que tu deve estar passando para o teu filho, né? Então, a gente se sente agredido com isso. Quem fez a faculdade de Direito se sente agredido com isso, em sua maioria, né? O grande problema é o seguinte, né, Paulo? Todo direito ele é construído depois de muita luta, muita força. São 50 anos de luta dos trabalhadores para conseguir alguma coisa. Muita morte no meio do caminho, muita jornada extenuante, coisas terríveis aconteceram com os trabalhadores. Trabalho escravo. Não sei se tu já atuou em algum caso de trabalho escravo, mas eu já tive analogia à escravidão aqui mais de uma vez, aqui na capital. Só que acontece o seguinte, para tirar esse direito é 24 horas. Basta um lobby bem feito. A Cláudia Maranguel está dizendo aqui, ó, quanto mais mexidas, mais demandas trabalhistas. Parece que eles não enxergam. É verdade. Então a gente está reclamando, está brigando de um troço que vai ser bom para nós, como advogados trabalhistas. Como advogado, sim, como cidadão, não. Então é nesse sentido que eu não entendo as críticas, porque isso é um ato de altruísmo. É totalmente o contrário dos meus interesses financeiros. É o mesmo da questão do resguardo, fica em casa, né? Eu tô perdendo dinheiro, tu tá perdendo dinheiro, mas a gente tá dependendo que tem que ficar em casa, porque tem que ficar em casa. É uma questão técnica, né? Claro. Vou mandar mais uns abraços aqui. Entrou o Carlos Cecegolo, lá da X Trabalho, amigão, gente boa. Gente boa. Gente boa. Fala, Carlos, um abraço. A Andréa Scheffer entrou aqui, minha amiga querida, a Sabrina Laranja,
tá aqui. Obrigado, Sabrina. Raul Siqueira que trabalha agora lá com o Ratinho Júnior, foi vice-presidente da SE da PUC, amigão, gente boa, abração para ele. A minha mulher linda, maravilhosa, colaborando com o debate aqui. A Fernanda, eu já mandei um abraço para ela. E aqui, muita luta e muito trabalhador esquecendo disso e permitindo que rasgue seus direitos. É verdade, meu amor. Tiago Bom. Eu não concordo sempre, né? Com meu amor. Eu não concordo sempre com o meu amor, né? A Thaís, minha prima, Cordeiro. Maria Alcina, minha mãe. Oi, mãe. Roberta Chaun tá aqui. Tiago Bom. Lá da OAB. O Tuyo, o Lucas. Entrou. O Thiago disse que ia entrar, ele disse que não veio se vingar, né? Não. Ele veio só colaborar, participar. Sebastião Melo, grande deputado. Tá aí, grande. E aí, mestre, tudo bom? E aí, vamos adiante. Vamos continuar nossa pauta, então. Então, agora teve duas MPs na sequência, né? São duas MPs que acabam por, em tese, tentar salvar a indústria, o comércio e os empregados, mas, na verdade, não é bem assim, né, Paulo? Eu vi uma situação que me toca muito como advogado de trabalhador, principalmente da área da saúde, né? Mais focado nisso, que agora está instituído a exceção do artigo 61 para eles. O artigo 61 da CLT, ele não tem uma exceção de jornada. Tu pode trabalhar 24 horas seguidas. Claro, a jurisprudência limitou e tudo, diz que é 4 horas, mas deixou os trabalhadores à mercê. E isso agora foi colocado. Então, o que acaba acontecendo? Tu está colocando os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que são quem pega mesmo no batente no hospital. Técnico de enfermagem, enfermeiro, secretário, os auxiliares ali, para trabalhar feito uns loucos, com falta de EPI, que a gente sabe que tem, e com chance de pegar o esse é o grande problema, né? Porque essas questões de horário, elas não são gratuitas. Não foi um legislador que disse, eu acho que a pessoa pode trabalhar no máximo 2 horas extras por dia, porque fora disso eu não acho legal. Sim. Não são estudos científicos e decorrentes de questão de saúde, né? Claro. Quando eu trabalhei com segurança, a gente tinha uma máxima que a gente sabia, embora usasse a escala 12/36, a gente tinha maior atenção com o trabalhador a partir da 6ª hora. Porque é quando a gente já perde a capacidade de ficar atento. Então, imagina um trabalhador de hospital a 1000, com uma pandemia, um monte de gente entrando doente, passando mal, sem respirar, aquela agonia toda, e a pessoa já cansada, sem atenção e sem EPI. Não, a tendência... Já estamos perdendo gente, né? A tendência é que dê problema. Mas eu acho que é importante dizer que a doutrina entende que estes casos não são casos de exceção do 61. E aí vai no que a Cláudia estava falando ali. Vai ter discussão jurídica. Eu vou discutir. Eu até gostaria de ler, se tu me permite, Paulo, aqui, ó. Claro. Esse livro maravilhoso aqui, ó. CLT comentada pelos juízes do trabalho da 4ª Região. Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho uma edição dele, eu tenho que comprar mais atualizada. Tá. É muito bom. Ainda é o Rodrigo quem coordena, doutor Rodrigo? É o doutor Rodrigo, maravilhoso. Gosto muito dele, gosto muito. A doutora Jaqueline Maria Menta, tá? Ela comenta sobre o artigo 61 e ela cita o Eduardo Gabriel Saad, né? Que é muito conhecido. Olha só, porque em tese tu prorroga o horário e não paga hora extra, não paga nada. Vamos que vamos, né? Vamos dizer assim. O que ele diz, o Gabriel Saad, sobre isso? Para efeitos de duração do trabalho, o conceito de força maior não é o mesmo que se aplica ao contrato de trabalho, onde se presume a teoria do risco. As consequências da força maior, que são capazes de impossibilitar o prosseguimento ou a continuidade do negócio, cabe ao empregador carregar. Artigo 2 da CLT, não é? Ou estou enganado? Não, é a assunção do risco, né? Poxa. Isso é básico. Artigo, como tu falou lá nos primeiros artigos, né? É a tal da alteridade, né? O empregador assume os riscos do próprio negócio. Pelo amor de Deus. Alteridade. Pelo amor de Deus. É aí quando... Sabe que eu fui estudar direito do trabalho depois que eu tive uma empresa que se deu mal, né? E eu
E eu me sentia injustiçado, embora eu tivesse muito poucas ações trabalhistas perto do potencial que o meu ramo permitia. Eu ainda assim, eu pagava muito bem os caras e tal, e fui meio indignado, assim, voltei para a faculdade de Direito quando então me formei. E eu saí de lá questionando a questão da hipossuficiência. Isso ainda, até hoje, eu realmente questiono. A hipossuficiência econômica, ela é relativa. E nós temos um empresariado muito mal preparado. O empresário brasileiro é mal preparado, e eu te falo como ex-empresário, né? Eu não tinha preparo para aquela empresa, não era um empreendedor preparado. Sim. A gente tem muito entusiasmo, muita boa fé, mas muitos não têm a boa fé, e esses estragam ainda mais o mercado, né? Diante de uma falta de preparação, assim, o insucesso parece que muitas vezes ele é inevitável, né, cara? Sim. Inevitável. E então tu não tem como comparar uma empresa de um profissional, de um empreendedor despreparado e com pouco capital, que sequer ele comprova no contrato social, né? Ele declara ali, mas não tem uma comprovação daquele capital. É muito raro de acontecer isso, e são poucos alguns nichos que têm essa observância, né? E ele vai competir com grandes empresas que têm condições de arcar com os riscos do próprio negócio. Sim. Então nós tínhamos que ter uma barreira de entrada mais difícil, não só uma barreira de saída difícil, entende? Não, tá. A barreira de entrada para alguns ramos que vão dar uma possibilidade de lesão gigante no mercado, ela devia ser muito grande, quase intransponível. Eu não sei se tu concorda comigo, Paulo, mas a questão assim, ó, os hospitais, na sua grande maioria, tá? Na sua grande maioria, alguns até têm uma dificuldade financeira, mas os grandes complexos hospitalares aqui de Porto Alegre têm uma condição financeira maravilhosa. Eu falo de cadeira, eu sei que eles têm. Eles contratam poucos profissionais da saúde, tá? Eles deixam ali no limite. Aí quando acontece uma pandemia, em vez de eles contratarem mais pessoas ou melhorarem, eles fazem as pessoas trabalharem 24 horas usando isso como se fosse algo assim, agora nós precisamos de vocês. É só uma continuidade de sucatear mais a relação trabalhista. Não, e possivelmente boa parte terceirizado, né? Sim, em vários lugares, sim. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu não vou citar o nome do hospital, porque eu me comprometi a não citar mais nome de hospital e tudo, porque passa na imagem das pessoas que o hospital é um lugar bonzinho, maravilhoso, e não é bem assim, tá, gente? Mas tem um hospital no Menino Deus, que quando começou a pandemia, queria demitir 50 enfermeiros. Demitir! Que legal! Legal! Demitir! Como assim? Tu entende? Outra coisa nessa época de pandemia, eu tenho um entendimento que a coisa mais pobre que uma pessoa pode fazer é demitir. É demissão zero nesse período. Demissão zero. E o governo demorou para botar... Esse foi um problema. Demorou para botar o aporte. E ainda botou um aporte insuficiente. Que está gerando muita discussão. Né? Eu acho que não tem dinheiro, Paulo. Tá? Eu acho... Mas nós temos reservas. Se usa as reservas, então. Se mexe. É um período de pandemia. Paciência. Agora, demitir é pior. Demitir não dá. Não, e o pequeno empresário não tem como segurar também. Demitir é horrível. Demitir não pode ser feito. Demitir não pode ser feito. Mas é uma confusão de informação, Thiago. A questão do fato do príncipe veio à tona, que não é, né? O T4 já, a escola judicial já deixou claro que não vai entender assim. Sim. Né? É uma situação diversa. Isso, e esse monte de legislação e essas coisas sendo aprovadas ainda, né? Assim, a toque de caixa, continua sendo a toque de caixa, só que agora no meio do tumulto. Eu acho que é uma covardia muito gigante que todos nós temos que lutar. Porque, voltando à questão do empresário, o nosso empresário, em geral, tá, ele não entende que ele necessita do consumo. Então, precarizar a relação de trabalho é um tiro no próprio pé. Não tem como ser diferente. Claro. Não tem como. Né? E parece que é o que estão querendo fazer também com as demissões. Então, acham que estão me livrando de custo. Quando, na realidade, tu tá te livrando, tu tá perdendo capacidade, né? Tá perdendo força. Perdendo força. E outra, a gente briga com o nosso colaborador. Sim. Ele é um colaborador, ele não é inimigo. Né? Talvez a gente ainda traga um ranço daqueles anos
iniciais lá de operário contra o patrão, né? Talvez ainda tenha um pouco disso. Talvez seja uma reação reação, ação e reação, né? Sim. Também pode ser. Mas que é errado é. Tu sabe, Em suma, Paulo. Thiago, Hum. fala. Não, por favor, finaliza. Não, eu acho que é tudo uma questão de cultura e educação. Cultura e educação. Eu ia te dizer, assim, até em cima do que tu tá falando, que eu aprendi uma lição há uns 4 anos atrás, mais ou menos. 4 anos atrás. E até vou citar um nome, tá? Foi o juiz do trabalho, Ari Marimon, que me disse isso. Que é uma figura exemplar. É um ícone no juiz do trabalho. Eu respeito todos, mas ele é um supra-sumo, assim, eu acho. Ele um cara totalmente elegante, assim, no tratar, é fino, sabe? É bom. E ele tava explicando... Uma turma muito boa, né? Tem uns caras ali muito bons. E é bom citar o nome dos que são bons, né? Eu não cito... O Gustavo Jacques, por exemplo. Gustavo Jacques é muito bom, gente muito boa. Isso. O doutor Rodrigo, a doutora Carolina, de excelente trato. Sim. Embora a gente, às vezes, pense diferente, assim, em questão ideológica, eu acho, porque né, que assim, não tem tanta profundidade a gente na não amizade. Sim. A gente não pode confundir a decisão, né, e pensamento com a cordialidade. Não, cordialidade outra é uma coisa que chama atenção. É o respeito pelo profissional do ramo do direito. Que está ali trabalhando, representando uma pessoa. Sim. Falando aqui do que o Ari Marimon me falou, numa audiência, estava eu um outro advogado. E estava começando esse negócio de reforma trabalhista, mas ainda não era, porque faz 4 anos atrás. Era a primeira leva da história da reforma trabalhista. Aí o que ele disse? Ele diz assim, eu não entendo o empresariado, né, fazer esta força para fazer essa reforma trabalhista. Que quem criou a CLT foi um fazendeiro, Getúlio Vargas. Ele criou a CLT na época, claro que ele agradou um pouco o povo, mas ele também criou porque o Brasil estava perdendo no mercado internacional. Ele está sendo desvalorizado no mercado internacional porque a gente não tinha regras trabalhistas. Então o empregado daqui era menos valorizado, o produto final era desqualificado e não conseguia competir no mercado internacional. Aquilo caiu como uma obviedade na minha cabeça que eu disse, mas é claro que sim. Outra coisa talvez seja esse problema, né? Ser óbvio demais. Outra coisa que ele me disse, sensacional, que tem muita gente que diz, a CLT é comunista, é fascista, é bababá, bababá. Ele diz assim, a CLT é capitalista. Ela serve para segurar o empregado, para ajeitar, dar o mínimo do direito e segurar o empregado. Não existe nenhum país socialista, comunista, fascista, o mundo que tenha mantido uma CLT. Não existe. Mas tu vê, a gente traz culturalmente ainda, meu amigo, a questão escravagista. Parece que todo benefício negociado em convenção coletiva, anos e anos de negociação, com vários sindicatos muito sérios. Eu trabalho para um sindicato muito sério e conheci vários sindicatos muito sérios. Pessoal que é abnegado, que trabalha de graça, se for o caso, que, enfim, cumpre a sua missão, tanto para o lado do empregador quanto para o lado do empregado. Sim. Então foram construções, enfim, e acham o nosso empresariado, por favor, via de regra geral, assim, né? Nós temos excelentes empresários também, mas não é para ficar babando o ovo de ninguém, mas também não vamos nos poupar de falar, né? Parece que está fazendo um favor quando paga o salário, quando paga hora extra, né? Quando paga lá no 13º aquela parcela que deveria ter pago durante o ano, né? É aquele quebradinho que vai pagar só lá no final sem juros. Sim. Né? Na verdade, isso aí não é um favor para o empregado, né? Isso aí é um favor para o empregador, entre outros aspectos. Por exemplo, uma rescisão indireta de trabalho, olha a dificuldade que é para se conseguir uma rescisão indireta, mesmo quando existe, né, o motivo. Então, não tem essa questão protecionista, ela é para os dois lados, ela depende da situação. E aí, dentro disso, eu até gravei um vídeo, Thiago, que fala da relativização da hipossuficiência, né? Essa, por exemplo, um amigo pediu para eu falar da verde e amarela, né? Lendo esse texto enorme, é impossível fazer num vídeo de 10 minutos, né? Aliás, nós precisamos de grupos de estudo para estudar essas normas todas em conjunto aí, né? Agora. Sim.
Mas a gente precisaria de uma legislação que levasse em conta a hipossuficiência do empregador também. A eventual hipossuficiência, ou equilibrasse as questões muito pontuais, assim, né? E protegesse o emprego também dos pequenos que empregam muito mais que os grandes, né? Porque são em maior quantidade, né? Em gigante quantidade. Eu te Mas pago. aí essas legislações que vêm para relativizar um pouco os direitos trabalhistas, Alô? elas atendem a um nicho muito específico. Não é para esses pequenos empregadores. Voltou? Voltei. Era tu que tinha caído? Não sei, mas voltei. Para mim a bolotinha tava no teu rosto. Então fui eu. Ah, essas legislações, então, elas atendem a nichos muito específicos, né? E normalmente que mandam capital para fora daqui, nem é para cá, né? Que se Uhum. usa. E aí tô falando de bancos, de indústrias exportadoras e tal. São grandes empregadores, assim, no sentido de muita gente concentrada numa mesma empresa, e ali Uhum. eles baixam demais a questão do ganho, né, do Uhum. trabalhador, e Uhum. afeta diretamente o mercado interno. Não tem tanto que logo depois da reforma trabalhista, o que mais nós vimos em sequência foram lojas fechando do pequeno Sim, comerciante. claro. Quem se manteve, vem se mantendo bastante são as grandes redes. Né? Não é para o pequeno empresário. Não isso aí é uma falácia, na minha opinião. É bem, mas Paulo, eu vou dar minha opinião que talvez te deixe até triste com isso, mas é de propósito, tá? É de propósito. Quando tu deixa uma legislação muito pesada para a classe média, que é os micro e médio empregador, e tu facilita para o grande, tu pega a grande massa para ficar contra os direitos trabalhistas. E essa massa que vai gritar dizendo que o justiça do trabalho é sem vergonha, que Uhum. o advogado trabalhista não presta, entendeu? Porque tu quebra a mercearia da esquina, ela tem que depositar 10 mil Nós, reais. É, ela tem que depositar 10 mil reais hoje para entrar com recurso ordinário. Um grande grupo hospitalar que bem gera lembrado. bilhões, não tem que depositar nada. Não tem que depositar nada. Tu É, entende? Tu entende? entendo. Então, assim, é É proposital. chocante, né? É proposital. É para botar. Eu sempre fui a favor de ter uma dosagem especial para o pequeno e para o médio empresário. Vamos lá. Vamos botar um parcelamento, vamos diminuir esse depósito recursal, vamos botar o crédito Mas garantido. também tem tanto impasse, né, Thiago? Porque, cara, é um país de tanta falcatrua, com tanta facilidade de fazer falcatrua, que também se tu quiser criar uma legislação protetiva do pequeno, vários grandes vão começar a ser pequenos, né? Também Vão tem se isso. fatiar. É complicado demais. É Mas então complicado. não alivia o Mas grande, né, Paulo? não alivia o grande. Exatamente. Tu tá aliviando o grande. Olha bem, tu tá aliviando Sim, o e grande. tá fomentando o aumento de concorrência desleal. Sim, óbvio. Nem poderia ter isso que tem hoje. O Ó, que tem tu uma ouve pessoa. de vários empresários de pequeno porte é praticamente impossível não sonegar no Brasil. É Essa é praticamente impossível. outra coisa que eu Só que falei. todos sonegam. E quem é que o Sim, governo perdoa as grandes dívidas? os grandes. Isso é outra Sempre. coisa que eu falei e eu repito. Quem induz a briga trabalhador e empregador é o governo. Ele poderia reduzir essa briga do tamanho do mundo. Ele podia diminuir os impostos para o empregador. Pronto. Ele salvava do Mas não lado do vai ter isso empregador. aí, esquece, né? Reforma tributária, reforma fiscal, essas coisas esquece. Ela começa Paulo, terminando pobre, sempre. Sempre. Paulo, Que povo olha só. danado esse nosso que não morre, né? Porque a gente vem superando isso há mais de séculos, né? É Paulo, complicado, né? olha Ah, só. Uma empresa em recuperação judicial, tá? Ela não paga depósito recursal. Depósito recursal, normalmente, é uma garantia de execução para o reclamante, né? Mas uhum. custa ela paga, Paulo.
Custas Mas o quê? ela paga. Custas. Custas ela paga. Ou seja, a arrecadação, a ânsia predatória, arrecadatória do Estado não para nunca. Não para nunca. É muito complicado. Tá? Foi E bem, assim, bem colocado, é verdade. Custas ela paga. E as custas Exato. revertem para o Estado. Exatamente. Eu Exatamente. vou ficar triste com essa conversa nossa de hoje. Não, mas vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Vamos para os abraços mais um pouquinho. Abraçar aí o pessoal da Febrabom, que entrou aí, os bombeiros civis que estão entrando na live. A minha mãe avisou que o meu pai não tem Insta, mas está ouvindo a gente falar. Boa. Paulo Dias, um baita advogado, tu deve conhecê-la da Trabalhista. Abração, Paulo. Agora foi tu que travou. Agora foi tu que travou. Não travei, eu fiz bobagem. Eu apertei esses modelos novos de celular, vem com uma barrinha ali embaixo que é super sensível. Eu fui, abraço, Fai. Eu fui mexer aqui para ver quem é que tava e derrubei o troço. Maranguelo, Zé Maranguelo, um gênio, marido da Claudinha, meu filho Matheus. Há muita gente aqui, o Lucas, meu amigo da JT, que eu acho que tu conhece. Sim, sim. A Larissa Gonzalez. O Thales também. Agora, abraço. Queridão. Então tá, vamos adiante. Bom, então, Paulo, até pra gente mais ou menos seguir nessa linha aí, vamos fazer uma análise, assim, o que tu acha? Como que os nossos legisladores se posicionaram frente ao direito do trabalho, aos direitos trabalhistas perante essa epidemia? Eles foram pessoas que se preocuparam com os empregados, em conseguir alguma coisa para eles ajudar, ou para variar só tiraram direitos? Tia. Por um lado, é tipo cobertor curto, né? Se dá por um lado, tira pelo outro. Né? Então eu acho que nos destaparam bem mais os pés, apesar de ter coberto um pouquinho nosso pescoço, entende? Não, mas não tem como imaginar um cenário diferente, né? Tem. Hoje a tendência do liberalismo econômico é muito grande. Né? O liberalismo ele é contra o direito trabalhista, né? Não tem como. É um direito protetivo, né? Então acho que até que o estrago não foi tão grande ainda. Acho que poderia ter sido pior. Acho que poderia. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que vai ser também. Infelizmente. Tem uma coisa que eu sempre falo da reforma trabalhista, que é uma coisa assim, para mim é um dos maiores mau caratismos que existe, tá? O que aconteceu? A reforma trabalhista, ela deu um poder ao sindicato, de negociar em cima da lei, tá? Deu um poder supra-sumo, o sindicato está acima da CLT, ela só não bate na Constituição. Do outro lado, ela tirou a contribuição do sindicato. Não tem contradição aí, nenhuma. Tá? Parece ser contraditório, mas não tem contradição. Eles acabam empurrando os maus sindicatos para fazerem maus acordos em busca da sua sobrevivência. É isso. E ainda tem o tiro. E ainda tem o tiro no pé, né? Porque, por exemplo, uma empresa que me procurou agora no início da pandemia aí, querendo saber da suspensão dos contratos e tal, né? E eu disse, olha, a legislação traz a possibilidade de fazer acordos individuais, mas eu não te recomendo. Vamos atrás do sindicato. Eu disse, olha, eu não consigo falar com o sindicato dos empregados. O sindicato saiu de férias, está se resguardando da pandemia, faz horas que a gente não consegue falar com eles. Aí fui atrás, enfim, da federação, conversei com o jurídico da federação, que me atendeu muito bem e tal. A gente acabou não indo por esse caminho, porque essa empresa ela trabalha com produção, né, com costura, e ela acabou recebendo uma produção lá que ela pôde continuar produzindo. Mas se não fosse isso, não tinha o sindicato. Ou ia para a federação ou ia para o Ministério Público do Trabalho, que eu não sei como é que está sendo a recepção disso aí lá, se está demorando, se não está demorando, se eles estão trabalhando fora de plantão ou não, acho que não. Né? Acho que não. Então, assim, eles empipinaram todo um sistema que estava funcionando bem, né?
para o caos. E o caos, nesse caso aí, por exemplo, poderia ter prejudicado o empregador. Emprega Claro. quase 50 pessoas. Claro. É pequena, mas quase 50 pessoas. Né? E eu vou te dizer, nunca vi empresa mais correta que essa. Sim. Tudo direitinho, bonitinho. Eu tenho uma dificuldade enorme de, eventualmente, quando tem uma reclamatória, convencer a fazer acordo, porque eu não estou convencido de que ela deva fazer acordo, né? Exceto pelo risco que a gente já conhece, né? E aí a gente faz os acordos nesse sentido, assim, para se livrar logo do processo, para não gerar tumulto dentro da empresa e porque tem um risco, né, de interpretação sempre, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, Paulo. Então tu não vê como melhorar a legislação agora durante pelo menos o governo Bolsonaro, né? Não tem? Não, Com esse cenário. não, a tendência é piorar, a tendência é piorar. Eu também, eu concordo. E tudo assim, na calada da noite, vapt-vupt, pum, mudou. E a gente sai a estudar feito uns loucos, né? Uhum. Estudamos. Quando a gente chega numa conclusão, começa a ganhar as teses, muda de novo. E assim nós vamos passar. Eu acho que não só no governo Bolsonaro, acho que nós vamos ter um período maior aí. Eu não quero crer nisso, mas eu acho que é por aí. Eu sempre entendo também que direito retirado não volta mais, tá? O governo de esquerda manteve todos os direitos trabalhistas, mas também não botou nada mais, né? Então, manutenção de direito, ok, podem manter. Mas direito retirado não volta nunca mais. E aí tu vê um cenário onde, por exemplo, a esquerda está super dividida, né, meu amigo? Uhum. Tá super dividida. Isso é uma coisa que nem é conveniente que venha muito à tona, porque a direita parece estar bem unida, né? Não tá, não. E a esquerda dividida. Mas parece mais, né? Parece mais. Parece. Eu não sei se não é mais fácil de ter protagonismo se tu tiver uma tendência à direita, entende? E na esquerda não tá havendo protagonismo de ninguém. Ninguém está sendo bem visto pelo todo, né? Bom. E isso retira uma força política enorme, né? Por isso que eu te digo que eu acho que vai piorar, que vai longe essa conversa ainda. A esquerda precisa se centrar mais na origem e menos no ego, né? Eu acho que a esquerda em si não precisava ser a solução de nada, nem a direita. Eu acho que o centro seria uma boa solução. Eu acho que tu conseguir dosar entre um direito do trabalho mais conectado à realidade atual. O home office é uma coisa que eu acho que tinha que estar na CLT. Talvez uma tratativa para dividir as férias em 3 vezes, isso aí eu acho que não é nada tão ruim, entende? Mas tu vê, as férias também são um estudo científico de saúde, né? Não, Paulo, eu concordo, mas por categorias, talvez negociado, via sindicato, pensado. Se a gente não tentar simplificar tanto, né, Thiago? Mas não tinha como não simplificar, fizeram em 6 meses uma reforma. Não tinha como não simplificar. Não tem, nós temos vários Brasis, né, dentro do Brasil, né? Sim, então, claro. Também por localidade deveria haver uma diferenciação, sazonalidade. Tem alguma coisa na CLT, mas é longe da realidade, né? E tu tem razão com relação à esquerda e direita, porque a gente está correndo cada um para um polo, né? Tanto a esquerda quanto a direita para os polos, e o centro não consegue atrair essa gente. Mas aí eu vou dar uma culpada aqui, posso apanhar. Não vou citar o nome do movimento, porque eu não quero ficar apanhando. Mas teve um movimento liberal aí que ele se encarregou de bater na esquerda, claro, óbvio, mas de bater no centro, de desconstituir o centro. Até quem quiser pode olhar o meu Twitter. Eu retuitei um Twitter do Guilherme Macalossi, que é um liberal clássico, mas que ataca esse movimento liberal, tá? Esse movimento que surgiu há uns 4, 5 anos atrás, ele foi responsável por bater na esquerda e por bater no centro. E por transformar Geraldo Alckmin em comunista, sabe? Transformar Sartori em comunista. E criou esses monstros que a gente está tendo aí. Então a esquerda... Ciro Gomes. Exatamente, em comunista. Ciro Puxadinho do PT.
Exatamente, exatamente. Então o que que foi? Foi destruir, a esquerda foi destruída, daí com muita mídia em cima, né? Aliás, eu dei um pau ontem na Globo, vou continuar dando, e tu, que é um cara que bate bastante no Bolsonaro, digo pra ti, concordo, mas não defende a Globo. Não defende a Globo. A Globo fez isso com a É, não tem como defender ninguém, né, Thiago? Só que também não dá pra tu dizer que a Globo é a culpada por tudo que vem acontecendo, porque quando a Globo resolveu derrubar a Dilma, foi muito conveniente pra essa turma. Foi muito conveniente. A Globo manipula pra onde está o interesse dela. Não tem essa Globo é de esquerda ou direita, a Globo é a Globo. Me diz uma Né? coisa. Só que não é só a Globo, né? Tem um monte de outras emissoras e, enfim, Bolsonaro... que carregam essa turma, né? A turma do lobby aí carrega muito, né? Tudo isso aí. Então, não tem santo na história, meu irmão. Paulo, se o Bolsonaro tivesse Foi ele. pago toda a publicidade que a Globo queria no início, o que tu acha que a Globo ia estar se manifestando contra? Ia ser bolsonarista, pelo menos, até que surgisse um interesse maior. Exatamente. Certo? Então, óbvio. A Globo é a pior coisa que existe. Ela tá acima de Bolsonaro, de Dilma, de qualquer coisa. Mas eu não gosto de atacar porque parece que é só ela a culpada de tudo que acontece no Brasil. Ela é só uma ferramenta. Maiores. Ela é uma das maiores. Mas é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de um poder. Doutora, digamos assim. Reforma, é isso aí, meu. Todo mundo igual. A reforma da Previdência passou agora no governo Bolsonaro e foi uma das coisas que ela não atacou. Olha que engraçado. Ela atacou o governo Temer inteiro. A reforma trabalhista ela não atacou. Isso ficou bem nítido, né? Ficou bem nítido. A reforma trabalhista, ela fez campanha pró-reforma. Exatamente. Passou e a previdenciária também. Menor escala, mas fez. O Cunha era ídolo até a Dilma cair. Depois o Cunha virou ladrão. Então, assim, a Globo, ela tem, como dizia Leonel Brizola, os seus interesses. Então não vamos nos tutelar pela Globo. A Globo tem seus interesses. A Globo, na minha opinião, ela manda no país. E a Globo foi responsável muito, muito pela reforma trabalhista. É evidente que ela foi responsável pela reforma trabalhista. Não sei se tu concorda comigo nisso. Eu concordo absolutamente. A Globo foi muito propulsora da reforma. Muito, muito. Muito demais, porque as pessoas passam a acreditar no que ela fala, né? Exatamente. Os próprios empregados começaram a desejar a reforma para melhorar o país. Isso, exatamente. Sabe quantos empregos foram criados depois da reforma trabalhista? Não. Eu acho que nenhum, né? Porque só diminuiu. Só diminuiu. Paulo, vamos... A gente falou da Globo, a galera começa a dar pau aqui. A Cláudia Maranguelo dando pau na Globo. A Fernanda. Vamos ver, cada um vê seus interesses. Globo News focar divulgar que morreu, CNN divulgando a crise. É verdade. É verdade. Gente, vou dizer uma coisa que é bem impopular. Se o Bolsonaro estivesse pagando a propaganda da Globo, a Globo ia estar mandando a gente sair de casa, tá? Pra gente fazer isolamento vertical. Não vai nessa. A Globo não tá preocupada com a nossa vida. Nem um pouco preocupada. Se nós vamos morrer, o consumo dela, né? Exatamente. Tá desgastando o governo. Assim como ela desgastou todos os governos que passaram até agora. A Globo elegeu o Collor e tirou o Collor. Eu não estou dizendo que ninguém é honesto, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que a Globo elegeu os enfatizando que o governo fica na mão deles, né? Exato. Mas não é só a Globo, não, cara. O Bolsonaro agora trouxe à tona outras emissoras também. Eu não sei, não consigo entender muitas coisas desse jogo aí, não consigo entender. Porque seria mais fácil pro Bolsonaro mimar a Globo. Ou como qualquer governante. Não teria por que tomar pau da Globo. O Bolsonaro, às vezes, me parece assim que é tipo um Exu, assim, uma alma inocente, sabe? Ele é fiel àqueles que elegeram ele. Né? A igreja, a turma da bala, a turma do agrotóxico, a turma do desmatamento, foram os cabos eleitorais dele, né? E ele é fiel a eles. Sim. Então me parece um lado meio puritano, assim, dele, assim, não digo puritano, mas de alguma honradez, sabe? Dentro daquele senso ético dele,
enfim. Não sei o que tu acha disso. Não me mata. Não me mata. Mas eu acho que ele tá certo. Não nas atitudes, não das SBT, atitudes de fazer o isso. Thiago falando da SBT também. Bastante no SBT. Mas eu acho que ele tá certo não nas medidas. Eu acho que ele tá certo em ser leal ao programa que ele disse que ele ia fazer. Entende? O estelionatário ele não é. Diferente do nosso governador aqui, estelionatário ele não é. Eu sou verdade. contrário às medidas dele, mas estelionatário não é. Eu não posso ficar surpreso. Ele é biruta. Só é biruta, mas quem elegeu ele sabia disso. Eu não posso ficar surpreso que ele está sucateando o direito trabalhista. Não é surpresa nenhuma. Eu não posso dizer. Ai, que horror! Agora ele passou a Previdência. Agora estão tirando os 25 anos dos profissionais da saúde, passando para 30. As pessoas que trabalham em salubridade. Não, eu não posso. Não posso. Ele falou desde o início que ele ia fazer isso. Como é que era? Menos direitos e mais empregos, não era? É isso aí. Só que até isso aí, eu não sei, me parece que começou a pegar mal, ou eles chegaram onde eles queriam e agora tudo é lucro, porque eles pararam de repetir esse mantra, né? O Brasil pegou fogo, né? Essa que é a verdade. O Brasil pegou fogo. O coronavírus chegou, eles não estavam preparados. Não, mas antes já vinha, antes do corona, me parece. Teve as MPs, né? Teve MP, né? Teve o contrato verde e amarelo aí. Esse contrato verde e amarelo passou. Está anunciando há mais de ano, né? Realmente não parou. Eu que sou muito bem intencionado. Eu sempre quero ver o lado bom das coisas. Esperançoso. Paulo, esperançoso. Vamos encaminhando, então, o nosso final aqui, tá? Eu acho que... Que pena, é tão bom bater papo contigo, meu amigo. Eu digo mesmo. Eu te admiro pra caramba, tu é o cara. Não sou o cara. Tu é Tô aqui com o teu livro na minha cabeceira, leio uma página por semana. Bom, mas pelo jeito que vai durar a quarentena, aí tu vai terminar logo. Olha, vou terminar e mais o que tu me deu de presente, das Veias Abertas da América Latina. Sensacional. Muito obrigado. Esse livro todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria ler. As Veias Abertas da América Latina. Explica como que nós chegamos até aqui. Tá? É sensacional. Entrou a Ingrid aqui, fora Mandetta. A Globo vai ter que nos engolir. Mais que chupa-cabra esse novo ministro. Tá bom. Baita live. Thiago Bondrani. Meu primo Rafael entrou também. Enfim, tivemos uma audiência bem boa. Rafael Feltz acompanhou do início ao fim. Altares elogiando o livro. Valeu, Rafael. Uma turma legal que nos acompanhou aí, entre entradas e saídas. Gente muito boa que a gente tem. Nosso network é excelente, hein? É ótimo. É um prazer conversar contigo, Paulo. Tu é um cara que pensa muito parecido comigo. Os amigos, eles se unem muito por proximidade de ideias, que é um cara que a gente pensa muito parecido. Tu só é um começamos brigando, né? Verdade. Contar pro pessoal que a gente começou brigando. Mas a gente defendia. Tu quer falar sobre isso? Posso falar sobre isso? Não. Não, sem dizer nome. Tá. Deixa pra próxima. Vamos pra próxima. Deixa pra próxima. Não. Beijos, Claudinha. Obrigado. Suja. Não, a gente já limpou isso aí, bem tranquilo. Graças a Deus que a gente brigou, senão não estaríamos amigos. As histórias do X Trabalho. Tu pode botar essa aí lá no teu canal do YouTube lá. Vamos botar. Já fica a propaganda aí pro pessoal, né? Paulo Cordeiro Advogado, meu canal do YouTube. E do meu filhote, Túlio Cordeiro. É o Biruta BR, o canal do meu filhote. Do Túlio Cordeiro. E no meu lá a gente fala de advocacia e tal. E eu quero ver se eu consigo salvar essa live de hoje para botar lá no canal. Legal. Eu acompanho, não todo o teu canal, mas acompanhei vários já, maravilhoso. Tu relata experiências muito boas mesmo. E, essa parte de falar das histórias é mais fácil até de falar de coisas técnicas. Talvez o destino dele seja muito mais para esse lado aí do informal, que é mais a minha cara, né? Tu não é informal nada, para com isso. É um baita advogado trabalhista. Tu é um cara baita advogado trabalhista e um cara democrático. Isso é muito importante. Tu, apesar de estar puxando para um lado, tu é um cara de centro que nem eu. Tá?
Esse Sou é o assim. caminho que a gente... Eu não tô puxando, tô sendo empurrado, né? Eu sei, Paulo. Não tem como fazer diferente É assim. nesse momento. Irmão, Tem foi um uma grande frase... prazer. Pô, o Gustavo Rocha entrou agora. Vai ver depois a gravação, meu irmão. Tu é um. Ah, o Gustavo Rocha, tu conhece ele? Sim, gente boa. Um abração pra ele. Ele é maravilhoso.